Enfim, o barulho não é deste estádio, mas pronto, podia ser, não é? Não é, não, senhor. Olá, Zé Miguel. Boa noite, meus amigos. Fizeste boa viagem? Boa noite. Tudo ok. Eu há bocado vi-vos com os óculos, depois o Alexandre tirou uma deixa, porque eu ia dizer que vocês estavam muito Tarantino hoje, de facto, e falharam. O Alexandre cortou uma deixa e eu ia isolado, acho que era lance para vermelho direto. Eu diria que é lance para VAR, pá. Esses são mais Elton John. Zé Miguel, a nossa rubrica é uma rubrica que é importante explicar, é sobre o mundo do futebol em várias áreas, a área económica, a área industrial, as tendências, as transmissões, e é curioso que ela acontece numa altura, não vamos falar disso, é evidente, em que se põe em causa determinados modelos de comunicação de futebol, não é? É apenas uma coincidência, certo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é apenas essa coincidência. O business da bola tem a ver, por exemplo, Zé Miguel, com o final dos campeonatos na Europa, não é? As consequências financeiras. E eu queria começar exatamente por aí. Eu já tinha aqui esta nota para fazer esta semana. Eu acho que, em primeiro lugar, boa noite a todos e boa noite a quem nos está a ver. Acho que devemos dar aqui um elogio grande às instituições que lideram o futebol português, a Federação, a Liga, porque num momento tão controverso e tão difícil e tão apertado em termos de segurança, conseguimos terminar um campeonato, coisa que, por exemplo, França não conseguiu. É importante perceber que houve campeonatos que encerraram administrativamente, digamos assim, é o caso da Escócia, é o caso da Bélgica e o caso da França. Até levou a UEFA a dizer que os campeonatos eram para acabar no campo e ameaçaram até com o facto de proibir de irem às competições europeias no ano seguinte. E eu acho que, de facto, eu penso que a Holanda não. Acho que a Holanda está a correr. A Bélgica é que sim. Primeiro a Escócia, depois a Bélgica e depois a França. De facto, a França até faz um modelo, digamos assim, mais patético, porque acaba a Liga e depois fazem a final a taça, que eu penso com o público. Isto é uma contradição flagrante, eu acho que ninguém se entendeu bem ali o que se passa, e acho que em Portugal as coisas funcionaram porque houve uma organização, todos coordenados, e houve de facto uma coordenação grande com imensos sucessos. São casos contados os casos de coronavírus durante este processo, e acho que estão todos de parabéns. Eu acho que o primeiro vencedor deste campeonato, não querendo tirar o mérito a quem foi campeão, acho que são das instituições que lideram o futebol português. Isso é o primeiro ponto que eu queria dizer. É óbvio que já se contam um bocadinho os danos destes jogos à porta fechada, fala-se em 5 milhões de euros para os campeonatos jogados à porta fechada. O único dado que encontrei sobre isto foi o Dr. Domingos Jorge Oliveira, que numa entrevista disse isto. É óbvio que isto é um dano direto, porque depois há os outros danos. Quem não vai ao estádio não compra merchandising, não usa os bares, o beverage e não sei o quê, que são tudo danos importantes para o clube ou a sociedade esportiva, já para não falar dos indiretos. O restaurante, a gasolina. Não, já para não falar dos indiretos, os transportes, a hotelaria, os restaurantes, pronto, que são indiretos. E eu acho que isso é importante. Neste momento já se começa a falar um bocadinho da nova época de 2021. A segunda liga começará entre 15 e 31 de agosto em princípio, a primeira no meados de setembro, e temos a notícia que já não há Supertaça este ano, como não há Bola de Ouro, também este ano. Discute-se agora na Assembleia Geral da Manhã da Liga um play-off entre o 16º da Primeira Liga e o 3º da Segunda Liga, criando aqui uma espécie de um atrativo adicional. Lembras-te de ter Liguinha? Era a Liguinha, lembras-te disso? Liguilha. Liguinha. Havia quem dissesse Liguinha. Depois há a questão das 5 substituições, é para manter. Vai-se manter no próximo... Já temos o ok da questão do board dos árbitros, que o International Board que fala sobre isso. O Lee não estava muito de acordo com essas alterações, que achava que era um... Quem? O Nuno Espírito Santo, li uma entrevista, achava que era tudo. E diz que a Belenenses SAD é campeã das 5 substituições, que o Petit é a pessoa que mais usa as 5 substituições. Refiro que têm que ser feitas em 3 momentos as 5 substituições, porque o objetivo é um bocadinho como o VAR, não tirar a dinâmica do jogo
e isso é muito importante, que aquilo não intervenha e não corta a dinâmica do jogo. É, no fundo, também a filosofia que presidiu ao VAR. É preciso Mas é também, isso. Zé Miguel, uma questão de habituação, ou seja, se essa mudança for agora efetiva já na próxima época e sancionada pelo International... Vai ser. Ou seja, os misters, não é? Os misters, Sim. o professor, né, no Brasil, tem que se habituar digamos, a criar estratégias com 5 substituições, não é? Claro, isso é importante. Também há aqui outra questão que eu acho importante falar no que toca ainda aos aspectos organizativos da próxima época, é que a Taça da Liga vai passar a ser, segundo se for aprovada amanhã na Assembleia da Liga, vai ser também alvo de uma reestruturação, passando a ser um torneio de pré-época, no fundo, como acontece na Alemanha. E isso é muito importante, é bom replicar as boas práticas, e eu acho que este ano acaba por ser um modelo interessante, porque no fundo não se acaba com a prova e adapta-se face às circunstâncias. Zé Miguel, tenho uma coisa para te dizer que nós falamos sobre isso, a questão de não haver público, a questão da televisão, e eu li este fim de semana um artigo excepcional sobre essa questão, que teve a ver com o Liverpool e o facto de ser campeão 30 anos depois sem público, com o público cá fora, espalhado à volta de Anfield, tu conheces Anfield, mas a ideia dessa matéria era que após esta fase o futebol se tornou definitivamente um desporto de televisão. Não, e sobretudo eu acho que os direitos televisivos já eram uma receita muito relevante. Aliás, isto andamos sempre à bola dos direitos televisivos, já no episódio 0, como tu costumas dizer, falámos sobre isso. E de facto o mercado televisivo acaba por ser uma coisa que tem uma importância redobrada, não só nas receitas dos clubes, mas também como é a única maneira dos espectadores verem o jogo. Eu sempre defendi que o futebol deve ser igual para quem vai ao estádio e para quem vê em casa, de criar uma experiência mais ou menos semelhante, mas a falta de melhora do produto televisivo foi muito importante. E acho que em Portugal também se fez isso de uma forma muito interessante, ainda que eu reconheça, como o Alexandre defendeu há uma semana, que era importante abrir um bocadinho o leque aos espectadores. Vamos falar disso mais à frente, num outro evento de renome em Portugal que vai acontecer, com o público. Está a chegar, não é? Pronto, e acho que era importante abrir aqui, com restrições. Por exemplo, há um campeonato, eu li há dias, que é o campeonato polaco, que regressou ao estádio, com público contado, e segundo eu vi até agora não há grandes resvalos em termos de casos de coronavírus. Já temos equipamentos novos apresentados de Benfica, Porto, Sporting e Braga. O do Braga até é bastante retro, não sei se vocês viram no jogo com o Futebol Clube do Porto. Está com uma cor mais vermelha, parece aquelas cores do vermelhinho e do Caroglã. Braga, dá muitos anos, é um clássico. É do vermelhinho e do Caroglã. Lá está, claramente, que eu costumo falar. Falamos aqui. Luciano, podes colocá-la... Sim, o Carlos Eduardo está a perguntar se vamos assistir a uma grande desvalorização dos jogadores no mercado de transferências. Eu acho que eu respondo já em direto. Isto são as perguntas mais difíceis, porque é perguntas do mata-mata, não é? Que a gente se erra, eles mandam-nos já embora. Estamos habituados. Eu acho que é claro que isso vai acontecer, porque há uma recessão e há uma quebra de receitas. Se há menos de receitas, há menos dinheiro para investir. Nós temos assistido nos últimos anos a que cada vez mais as ligas como a portuguesa, que não faz parte das Big Five, que não é Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha, cada vez menos recebem dinheiro, porque o troco de dinheiro é sempre entre essas Big Five. E o que acontece, eu não tenho dúvidas que cada vez mais vamos voltar àquele mercado formador em que vai haver empréstimos com opção de compra e cada vez mais vão ser contadas os investimentos em jogadores, ou então vamos ter ali tipo 10 clubes que gastam dinheiro em transferências. E vamos falar um bocadinho disso aqui à frente, é o próximo passo. Isto até parecia combinado, Alberto, veste muito bem, parece que isto é uma preparação enorme e de facto falámos hoje um bocadinho durante a tarde, estamos orquestrados. Tens imagens que o Zé Miguel nos enviou, não tens? Tenho. Vamos começar por onde, Zé? Não, eu antes vou começar a notícia do dia em termos de treinadores, é uma notícia de última hora que tens. O teu amigo Carlos Carvalhal vai ser anunciado como treinador do Braga, parece que está praticamente feito. Deixa o teu Rio Ave e sei que te deves deixar de um lado triste, mas por outro lado contente, porque é o Assunção.
grande admirador, mas sei que ele é um braguista, não é? E tu também sabes. E eu gosto destas coisas, das pessoas voltarem ao ponto onde começaram, fechar o círculo. E acho que é muito importante. O Carlos tem um percurso assinalável, tem uma mentalidade muito diferente. Aliás, até lhe custou, durante a época, alguns desabafos por força de ter essa mentalidade diferente. E eu acho que ele é uma pessoa que, no fundo, pelo prestígio que vem granjeando e da expressão que teve em Inglaterra e a experiência, mostra já e a cultura. Já esteve no Braga. E jogador do Braga. Foi treinador também. Mas regressa com uma dimensão, uma equipa técnica de grande nível. Atenção à segunda. Precisamente. Ele oferecia natas lá aos jornalistas, não era? Em Inglaterra? E eram outros doces. E eram outros doces também nacionais que se falavam. Porque isso é uma prática, segundo, era a terceira parte, como se fala no rugby. E o Mourinho dizia sempre que adorava essas partes finais dos jogos. Por exemplo, falava da barca velha com o Alex Ferguson. Era uma coisa muito falada. Foi mítico isso. E eu acho que isso é uma cultura inglesa. Isso em Portugal é melhor não fazer, porque se calhar ainda vai haver uns bolos por lugar muito mais quentes. Comunicar, Zé Miguel. Já lá iremos, que é uma área que me interessa muito, porque é importante ouvirmos os artistas, é importante ouvirmos os players, é importante ouvirmos e termos acesso aos jogadores de uma forma... Lá está. Se o futebol se tornar mais televisivo, vai ter que incluir outros elementos. E os clubes, /SAD, vão ter que perceber que os seus artistas são, obviamente, ativos. Ativos no sentido que podem trazer audiência, podem trazer mais público, podem vender mais camisolas. E se tu fores a ver, os jogadores de futebol são os que menos falam e são os que deviam falar mais. Verdade, de facto, isso é um ponto muito importante. Em Portugal, transferências, começam-se a discutir as primeiras transferências. Houve a história do boato do James Rodrigues para o Benfica e o boato Cavani, que parece que, segundo vi há bocadinho pelas notícias, o Cavani estará efetivamente mais avançado, mas isto, como eu costumo dizer, até estar assinado, tudo pode acontecer. É óbvio que Portugal não é um mercado sexy para o futebol, e eu quero dizer isto claramente por causa da carga fiscal. A carga fiscal é enorme e é óbvio que quando os jogadores olham, comparando com o que podem ganhar em mercados como a Ásia ou no clássico MLS, já não é no Cosmos de Nova Iorque como o Seninho e o Pelé e o Eusébio. Mas Soccer, my friend. Major League Soccer. Exatamente. E então... Agora, os alvos habituais do mercado, eu fui um bocadinho atrás disso, é o Mbappé, que se magoou com o entorse no joelho, está até em dúvida para a final da Final Eight. O Neymar, todos os anos se fala que vai sair, vamos ver se é este ano. O Mbappé, aqui está a fotografia do Mbappé a queixar-se. Falava-se que era o Real Madrid, que o Mbappé seria um jogador clássico. Há um nome que se vem vindo a falar nos últimos meses, que é o Jadon Sancho, do Dortmund. O Jadon Sancho, parece que o Dortmund recusou uma proposta de 55 milhões do Man United. Não é? Não, do Man United. Para já, a mais alta era do United. Porque essa concretizar-se iria mexer no mercado, não é? A tal bola de neve. Não é? Claro, mas lá está. É aquilo que eu falava há bocadinho. É uma transferência entre... O dinheiro circula entre a Big Five. Inglaterra e Alemanha. Aquilo que falámos há bocadinho e não para os países à volta. Há os clássicos também, Lewandowski e Harry Kane, que me parece que este ano não irão sair. Tens uma transferência confirmada já do Leroy Sané, do City para o Bayern. Fala-se em 50 milhões de fee inicial, mais 10 milhões para objetivos. É óbvio que isto é um nome de alguma conspiração, porque não há dados revelados. E este Leroy Sané, e vou já falar do teu Chelsea, porque andas ansioso do Chelsea, eu vejo que andas encantado com o Chelsea, deixou descair que o Kai Havertz do Leverkusen vai também para o Chelsea, como já foi o Timo Werner. Aliás, acho que já há fotografias do Timo Werner a treinar. E essa é uma grande esperança do futebol mundial, não é? Para ser um dos grandes pontas de lança dos próximos anos, não é? Já o é. E depois há aqui quatro questões mais ou menos clássicas. O Zlatan Ibrahimovic ainda não chegou a acordo com o Milan. Falava-se em 4 milhões net por época, valores líquidos, mas ainda não chegavam a acordo. Quem já renovou foi o treinador, o Pioli, que em 10 jogos, os últimos 10 jogos,
faz 7 vitórias e 3 empates. Eu sou um grande fã do Milan, fico muito satisfeito e fico triste quando vejo que o Juventus tem mais títulos do que o Inter e o Milan juntos, mas pronto, lá chegaremos. O Milan, eu gosto muito do Milan. Ainda no Milan, o Donnarumma acaba contrato, no próximo guarda-redes, acaba na próxima época, e já se fala que a Juventus e o teu Chelsea, mais uma vez, à cabeça, estão aqui a tentar contratar. O Maurizio Sarri... Não esqueçamos que o Chelsea apurou-se para a Champions League este ano, em cima da hora, não é? Claro. É um pormenor decisivo para que haja, digamos, enfim, nota a rolar, não é? A partir de... E tem uma CEO mulher, que é Marina Gravskovskaya, que é uma mulher que tem assumido uma importância redobrada, e eu acho que é sempre positivo. No Everton também há uma CEO mulher, e eu acho que isso é muito importante. Mulheres no futebol, mostrar que isto não é um desporto só de homens, é um desporto de famílias, e eu acho que as mulheres no futebol, ainda em posições tão relevantes como têm estas duas que eu falei, do Everton e do Chelsea, eu acho que é de louvar por todos nós. O Maurizio Sarri foi campeão em Itália pela Juventus, também se fala que poderá estar de saída, mas a grande novidade deste mercado, o Alexandre vai pôr uma fotografia, é o Lionel Messi. Depois de muitos anos, fala-se que o Lionel Messi poderá abandonar o Barcelona no final da próxima época. E para onde já agora? E para onde? Fala-se muito do Inter, mas durante muito tempo falou-se do City. A questão prende-se sobretudo com divergências com a direção do Barcelona. A direção do Barcelona, eu conhecia há pouco tempo o modelo, é uma questão, o José Bartomeu, são mandatos de 6 anos, e fala-se que ele poderá estar de saída porque estavam para renovar, em claras divergências com o board do Barcelona. São e Miguel, é comprovar-se. ainda é cedo para ele ir, por exemplo, para os Estados Unidos? Demasiado cedo? Eu acho que o Ronaldo provou que estes jogadores do nível do Messi têm capacidade, como aliás a FIFA ontem elogiou, disse que o Ronaldo era um jogador de outro planeta, e eu acho que o Messi enquadra-se nesse jogador de outro planeta, e eu acho que se confirmar que ele vá para o Inter, deixa-me triste, porque preferia que ele fosse para o Milan, mas pelo menos vamos ter aqui um regresso Ronaldo-Messi, e eu acho que isso para o futebol é muito importante, e acho que em termos de espetáculos eram bons. Falar em Ronaldo, claro que os parabéns, mais uma vitória. Como é óbvio, 7º campeonato. Mais um recorde de golos em Itália, não é? Já o tinha feito em Espanha e na Inglaterra. A questão que te coloco é a Champions League. A Juventus estará, digamos, na pole position, ou ainda é ser porque haverá, ou poderá haver um Juve Real Madrid, não é? Pronto, o problema é que quer o Real Madrid, quer a Juve, tem ainda que fazer a segunda mão. O caso do Real Madrid com o City, até se discute que por causa do problema a segunda mão poderá ser discutida, jogada em Portugal, ainda é uma notícia, não vi nada oficial nesse sentido. Agora o Ronaldo terá ainda que destornar uma desvantagem de um golo com o Lyon agora na segunda mão. Eu acho que isto vai depender muito, Álvaro, da questão física. Nesta altura os jogadores estão muito cansados, estamos a competir há 13 meses já praticamente, e acho que é muito importante a questão física, e eu acho que isso é que vai decidir. Mais do que a competência, quem estiver melhor fisicamente é que vai conseguir jogar e melhor. Mas também a pergunta à Juve faz sentido porque é um título, ao fim de 9 títulos italianos, que a Juve terá de ter para uma escala superior, senão torna-se algo demasiado banal vencer o Scudetto, não é? Como se diz. Não, é um bocadinho como aquela ideia que o Mourinho dizia quando saía de Portugal. Eu não tinha dúvidas que seria campeão todos os anos se continuasse em Portugal, mas eu preciso de algo mais. E é um bocadinho isso que acontece com o Ronaldo. O Ronaldo, eu gostava que o Ronaldo fosse campeão europeu pela Juventus, porque no fundo já o foi pelo Manchester, já o foi pelo Real Madrid, e gostava que também o fosse por aqui, e eu acho que ele é um homem, um quebra-recordes. No fundo, um Carl Lewis Ben Johnson do futebol. Estão sempre a quebrar recordes. 35 anos, my friend, a caminho dos 66. Pronto, isso é notável, mas ele de facto cuida-se muito, trabalha muito, e
e as pessoas só veem a questão da performance, ele de facto alia aquilo, e depois quando a imprensa o pica um bocadinho e diz ele está acabado, já não marca há X jogos, ele responde sempre. Lembra-te aquele festejo no jogo do play-off com a Suécia para o Mundial de 2014 no Brasil? Eu estou aqui, e de facto eu acho que é isso. Já para não falar da questão do ketchup, que sai tudo de uma vez. Embora não tivesse saído tanto como isso. Exatamente. Temos sido brindados, e hoje tu chamaste uma atenção importante para o Breaking News. Nós temos tido sempre uma Breaking News todas as segundas-feiras. Eu quero crer que isso é sempre para nós e fico satisfeito por isso, que é a notícia da direção editorial da SIC de acabar com os programas de comentário desportivo, com ligações clubísticas, no fundo ter um painel com os 3 comentadores. Que a TVI também o terá anunciado, ou falou-se, não sei. Eu só vi da SIC até agora. Sim, eu também. E eu acho que é de aplaudir, porque no fundo o futebol é um espaço de transversal, é um espaço onde não há só 3 clubes, há mais competidores e que devem ter igualdade de oportunidades, visto que em termos de orçamento, infelizmente a coisa não é tão nivelada quanto isso, e é um dos motivos que eu acho que a centralização de direitos televisivos vai avançar para criar este equilíbrio, mas de facto eu acho que é uma notícia importante. Acho que deve haver cada vez mais comentários de futebol, sim, mas de uma forma transversal, com jogadores, com treinadores, com comentadores especializados, tirando um bocadinho esta querela semanal em que se perde mais tempo a discutir a árvore do que a floresta. E eu acho que isso é muito importante, discutir isto e mudar, acho que a confirmar-se é uma mudança de paradigma, que se aproxima um bocadinho do modelo inglês, onde só são habilitados a falar sobre o futebol os jogadores e os treinadores. Olha, o Lineker é um exemplo. O Arsène Wenger também. O Henry. No fundo, eu acho que dar a palavra a quem percebe disto. Não é que eu não digo que haja hoje pessoas que não são dessa área, mas de facto têm desempenhos brutais, mas eu acho que é importante mudar. Há umas semanas vi uma pessoa, não me recordo quem, até a criticar o espaço dos comentários nos jornais online, que era um espaço em que as pessoas se degladiavam e no fundo já ninguém ligava a notícia, insultavam-se uns aos outros, e no fundo um speaker's corner a céu aberto. E no fundo o objetivo era mudar um bocadinho isto, e acho que esta medida da SIC que saudamos pode ser um ponto importante. Se for acompanhado por todos, acho que podemos tirar aqui uma lufada de ar fresco no futebol e tudo. Para terminar, estamos todos em várias áreas, ainda hoje neste programa isso aconteceu, numa fase de transição para algo que ainda não sabemos o que é, não é? No fundo é isto, não é? Precisamente. Ninguém sabe o que é, e eu acho que exemplos destes são de saudar. Acho que eu sou muito de ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, e acho que o coronavírus pode ser uma oportunidade de mudar muita coisa no mundo, e há exemplos felizes. Voltando à questão do sem público, foi anunciado o Grande Prémio de Portugal, 23 a 25 de outubro. Fugimos um bocadinho à bola para falar do pneu e da borracha, e é uma coisa que me deixa contente, porque eu gosto de Fórmula 1, ainda não consigo comprar os meus bilhetes porque o site está sempre inacessível, mas acho que é importante, e mais importante ainda, porque vamos ter público, e isso eu acho que é uma medida muito importante. É aquela economia no seu esplendor que tu falaste há bocado, que era direta, que era indireta, e acho que ficou bem. Portugal uniu-se em torno desta candidatura e correu bem. Para terminar, eu tenho tido a preocupação, pegando um bocadinho da tua onda do Netflix. Aliás, eu posso-te dizer, a propósito, tu falaste há bocado, eu tenho visto o Apple TV e adoro o documentário dos Beastie Boys. Se tu não viste, devias ver, porque eu acho que é muito engraçado, e é muito giro. É uma banda que eu acho piada, não sou um grande fã, mas gostei bastante. A história é muito engraçada, tem muitas camadas, e eu cheguei a conhecê-las bem por vários motivos, que agora não interessa. Pronto, e aquilo é giro porque tem um fundo stand-up. Agora, o meu DVD da semana, ou a minha série da semana, é a série que o Alexandre deve ter aí já pistado e pronto para entrar o trailer. Vamos ver. Que tire deste vagón, que tire desta locomotora. Si tenéis la confianza, si vais a votar la mayoría,
demostrando que una ciudad tan maravillosa, que puede ser la capital del turismo y del ocio mundial en mis manos, con vuestra ayuda, yo os garantizo que el proyecto sale adelante. Exatamente. É uma série do... Não sei se já viste, Álvaro. Não sabia que existia, e esta é uma figura com camadas infindáveis, não é? E isto tem muito a ver connosco, porque tem a ver com... Foi o presidente do Atlético de Madrid que levou o Porsche amarelo, que ofereceu depois ao Paulinho. E o presidente Pinto da Costa até disse: ó Paulinho, o Porsche até é bonito. Muda de cor. Exatamente. Foi um presidente que teve a ver muito com a nossa experiência de futebol anos 80, 90 em Espanha. É um presidente que eu tinha muita curiosidade em ver, e quando vi a série, isto é o HBO Portugal, chama-se O Pioneiro. Já saiu há cerca de um ano, são 4 episódios. Eu recomendo que vejam, porque é uma figura ímpar do futebol europeu e em Espanha em concreto. É uma figura transversal até à política e ao futebol. Foi Câmara, foi, enfim, teve uma série de ligações. Marbella. Foi Alcaide de Marbella, exatamente. E o filho ainda hoje se mantém no Atlético de Madrid, o Miguel Ángel Gil, ainda é embaixador do Atlético de Madrid. E de facto é uma figura engraçadíssima. E eu vou só contar uma frase que é muito engraçada. No fim, perguntaram ao Radomir Antić se tinham visto no funeral o corpo no caixão, e ele dizia: ninguém viu o corpo no caixão, mas ele deve estar morto, porque se ele tivesse fugido, ele até pode estar fugido, mas ele não conseguia estar calado. E, de facto, esta é uma grande frase do Radomir Antić, que faleceu recentemente. Agora, muitos anos. Foi campeão em Espanha para o Atlético de Madrid, é o penúltimo campeão em Espanha para o Atlético de Madrid, o último é o Simeone já, e eu recomendo que vejam esta série, porque acho que é uma série muito engraçada. Muito bem. Tem um bocadinho de tudo, drama, comédia, tudo. Meus amigos, gostei muito. Eu já disse ao Alexandre que eu acho que esta rubrica ganhou escala e peso, e era uma experiência, não era, Alexandre? Mas tornou-se em qualquer coisa bem mais... Tornou-se tão importante que eu quero fazer aqui, quero lançar um desafio ao Zé Miguel, em direto. Que é assim, Zé Miguel, eu como adepto de futebol, jornalista e adepto, fico triste e preocupado com um fenómeno que tem acontecido em Portugal nos últimos tempos, que se chama SADs, em que algumas SADs realmente não têm um final feliz. Eu gostava de lançar o repto, até porque voltámos a ter mais um exemplo negativo. Lançava-te o repto, ou numa próxima oportunidade aqui no Night Club, ou então fazermos mesmo um programa especial sobre essa matéria. Acho que era importante para realmente colocarmos um pouquinho o dedo na ferida, porque há casos que não se consegue perceber, pelo menos eu não consigo perceber, e que levam muitas vezes o clube, não é? Para a miséria, um clube que fica realmente muito, muito em maus lençóis, e acho que começa a ser demais, pelo menos no nosso país, e tivemos um exemplo realmente triste. Recente. Já houve outro do Friamundo, não é? Aqui há uns anos. Sim. E o Beira-Mar, por exemplo. O Leiria também, o Beira-Mar. Eu tenho a preocupação, pegando um bocadinho no que tu disseste, Álvaro, de não falar em casos concretos e ser mais jurista e especialista das coisas. Claro. Agora é óbvio que há um caso recente que tem pessoas até que trabalhavam lá que eu estimo, e de facto fico surpreendido e fico com alguns casos, porque de facto foi um caso recambulesco, não querendo criticar quem esteve ou quem estava, quem é a culpa, porque isso cabe às autoridades que têm que investigar e quem o deve fazer. O que eu saúdo é, mais uma vez, as autoridades ligadas ao futebol, a Liga em primeiro lugar. Também ouvi dizer que a Federação estiveram junto e permitiram a situação, e acho que depois isso gerou uma onda de solidariedade muito importante, até com um clube a emprestar o autocarro para o caso de irem e tudo isso. E eu acho que o importante é isso. Eu acho que nós, quando muitas vezes vemos estes sistemas de licenciamento para a Europa, ou tudo isto, é exatamente para evitar que isto aconteça, visa a sustentabilidade do futebol português e tudo isso. E é óbvio que no ano de 11, 12, estava eu na Académica, na altura,
tive que lidar com um jogo como o União de Leiria, que entrou em campo com 8 jogadores por causa da questão da greve, e eu acho que isso já era um passado que não deveria fazer parte deste presente, e foi uma reminiscência que aconteceu com muita gente que se lembrou dessa situação. E de facto eu acho que tem sido dado passos importantes. Os passos conseguiram evitar o pior, mas de facto esta situação a todos nós os afetou, e um grande abraço de solidariedade para todos aqueles que ficaram afetados, a começar pelo corpo técnico, pelo staff e pelos jogadores que foram briosos. E recordo que mesmo sem ganharem os salários como era falado, eu não sei, foram briosos, foram a Portimão, jogaram com empenho, quer com o Benfica. Só uma coisa, é o Desportivo das Aves de quem falamos, corria o risco de ir para as regionais caso faltasse aos 2 últimos jogos, não é? Sim, mas isso aí dependia depois de um procedimento interno, que se teria que comprovar o abandono da competição, e isso é uma questão... Era uma possibilidade. Onde há 2 juristas, há 3 opiniões, por isso poderíamos ter sempre aqui outro caminho, que não era tão líquido assim. Mas compreendo a preocupação do Alexandre, mas eu acho que a primeira solução para quem quiser investir ou quem quiser vender uma SAD começa por dar ao investidor a exata noção da realidade. O que é o clube, o que representa, que seja no fundo uma continuação, criando aqui algum músculo, não seja uma ruptura. E no fundo, haver uma auditoria, haver uma fotografia exata para que o investidor perceba naquilo que se está a meter no exato momento em que entra. E eu penso que isto é importante. Não podemos dizer que queremos comprar o Aves, porque o nosso objetivo é pôr o Aves a jogar no Estádio da Luz todas as semanas. E isto é para dar um exemplo descabido, ou uma pessoa comprar um clube da margem sul e pôr a dizer, vamos jogar no Dragão. Tem que haver aqui uma ligação e uma continuidade. E acho que é importante perceber o que cada clube pode fazer e o que pode melhorar, certo? Acho que assistimos aqui 2 fenómenos muito interessantes neste fim de semana, que é o caso do Rio Ave e do Famalicão, que se debateram de uma forma clara. Eu também aprecio o fair play com que pessoas que eu prezo, como o Marco Aurélio Carvalho e o Pedro Reixado do Famalicão, trocaram parabéns mutuamente, ao Miguel Ribeiro do Famalicão também. De facto, seria inédito um clube que subiu o ano passado, de um projeto sólido, que deu vida ao futebol português, de um clube com uma grande massa adepta, e é preciso falar que o Famalicão tem uma grande massa adepta, e de facto conseguiu lutar ali taco a taco por um 6º lugar. É óbvio que o Mourinho diz o derrotado é o primeiro dos últimos, mas acho que neste caso não se aplica. Neste caso acho que os 2 ficaram de parabéns pelo excelente campeonato que fizeram, um campeonato atípico, dificuldades muito grandes a todos os níveis e que todos conhecemos, mas foram briosos, lutaram. Desta vez foi o Rio Ave, quem sabe se no próximo ano será o Rio Ave outra vez ou outro clube, mas acho que é notável a forma, quer o fair play, quer a forma competitiva e competente como ambos se gladiaram. Isso é que eu acho que é muito importante e é de louvar, e eu queria-te deixar com lágrima no olho o Álvaro, e acho que deixei. Um bocadinho, eu também no meu post no Facebook dei uma palavra ao Famalicão, conheço o Miguel Ribeiro, conheço bastante bem, e também lhes dei... Nasceu no mesmo dia que eu, exatamente. Um conforto, porque obviamente lutaram até praticamente o último minuto, né? Até o último jogo, e estiveram a um passo de fazer esse milagre de subir divisão e no ano seguinte entrarem, neste caso, na pré-eliminatória europeia. O Rio Ave ainda não entrou na Liga Europa, ainda vai ter que fazer 2 pré-eliminatórias. 2 eliminatórias. De qualquer maneira, que eu saiba, nenhuma equipa que veio da segunda, no ano seguinte, entrou numa prova europeia, que eu me lembro. Que eu me recorde, tirando o caso da Juventus, que foi por causa daquela questão do Calcio Caos, a única equipa que eu me recordo assim com um desempenho tão bom foi o Kaiserslautern do Alta Reagel, que sobe divisão e é campeão no ano seguinte. É o único exemplo que eu me lembro assim mais parecido. E é quase o Atlântico superior. O Famalicão é um bom exemplo do sucesso de uma SAD. Não... Lá está, mas pegou, e acho que a grande frase que o Miguel usa, e já vamos muito longo, e acho que a grande frase que o Miguel usa nas primeiras entrevistas, o Miguel diz, é preciso perceber que há negócios, só alguns clubes os fazem, e não podemos pretender fazer esses mesmos negócios nós,
quando de facto não temos essa capacidade. E eu acho que o Miguel toca na ferida, diz uma grande frase, que é uma frase. Lá está outro exemplo, o Miguel é de Joane, e o Miguel esteve no Rio Ave, esteve no Marítimo, esteve no Varzim, e voltou ao Famalicão, e eu acho que isso é importante. O bom filho à casa torna, confesso que é uma coisa, melhorámos noutros sítios e voltámos ao sítio onde, ponto de partida. É um projeto muito interessante, só para acabar, eu sei que vai longo, mas porque está a ser magnífico. O Famalicão tem um projeto também de renovar o estádio, não é? Muitas pessoas não já está a correr, e uma academia. E tem uma massa adepta absolutamente incrível, que aguentou 20 e tal anos do clube, que desceu também por razões administrativas, como tu te lembras, já foi há muitos anos, uma história já... Com o Macedo Cavaleiros e o FAF. E o FAF, uma história, bem, enfim, já tem 20 e tal anos. Porque eu lembro-me porque o Fernando Couto veio jogar para a Académica, estava no Famalicão e veio jogar para a Académica nesse ano, 88, 89. E, portanto, e quem é que o Abel Braga chegou a ser treinador, o famoso treinador. Foi. Estás a ver, Alexandre? O computador já está a funcionar. Eu sou mais novo, mas posso-vos dizer que presenciei o último ano em que o Famalicão quis subir e fez uma temporada espetacular. Neste caso foi subir para a segunda, se não me engano. Subiu com o Varzim. Subiu com o Varzim, ele esteve no Varzim, foram jogar a Salgueiros, nós, na altura o Global fez a cobertura de alguns jogos do Campeonato de Portugal e via-se a quantidade de autocarros, eu lembro perfeitamente quando vi uma quantidade enormíssima de autocarros a chegar à Póvoa para os adeptos verem esse jogo, que na altura era o Daniel Ramos, o treinador do Famalicão, que fez uma grande temporada e portanto realmente tem uma massa... E o Paneira no Varzim. E Paneira no Varzim. Foi um ano espetacular. Foi um ano espetacular. Aqui está tudo interligado. Bom, só para dizer uma coisa, Miguel, se isto continua, nunca mais saímos daqui, à altura de... Não, eu só quero pedir que não faço anos hoje, mas gostava de ter uma fatia do bolo. Meus amigos, um grande abraço e para a semana cá estaremos. O Álvaro já me falou que fui laureado para ser... Nós ficamos contentes porque é um assunto fundamental e a forma como estamos a tentar criar comunicação, muito antes destas questões de acabarem os programas de clubes e outras tangas que não nos dizem respeito, nós já tínhamos criado esta ideia. Este é já o terceiro programa, se não estou sim. Era quinzenal e Alexandre passou semanal. Portanto, é verdade. O passo do Zé Miguel já está um bocadinho mais alto, portanto a coisa já... E aproveito para vos dizer, se não viram, vão ao cinema a partir do dia 30. Está bem? Então vou estar atento. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Eu também. E uma boa semana. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau.